Oi, Lígia, tudo bem? Ufa! Já vamos começar, vamos esperar o pessoal entrar. Olá, Adri. Aline, tudo bem? Nós estamos só esperando aqui. O Mike já vai entrar também. Oi, Adriele. Daqui um pouquinho começamos, só para o pessoal ir chegando, para a gente ir movimentando. Turma Speaker, sim, Adri, lembro, sim. Gratidão por estar aqui. Oi, Rose, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Oi, Eliane, que bom! Oi, a Lígia tá lá em Israel, é 5 horas na frente do nosso horário, e tadinha, ela ficou acordada, esperando aqui pra gente acompanhar a gente nessa live. Oi, Mike, vamos lá? Vamos esperar aqui o Mike entrar aqui. Olá, Luiz, tudo bem? Oi, Zélia. Já vamos começar, só esperando o Mike entrar aqui. Eu já mandei a solicitação para ele. Mike, você não está entrando aqui comigo. Olá, Antônio. Não apareceu aqui, Mike. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prontinho, Mike. Já tá Acho que agora trabalhando. foi. Ah, tá aqui. Foi. Tá Deu me ouvindo? certo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo direitinho também? Eu não tô te ouvindo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo agora? Oi? Deu? Agora sim. Deu, Deu. tá bom. Me arrumei aqui. Eu já Ah, tava que meia bom. hora arrumando o bigode para aparecer, não aparecia. Eu pensei, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, né? Boa noite, Lu. Tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. O Que pessoal tá bom. chegando Nós agora, né? Isso, já tem uma porção de pessoas aqui. Temos convidados aqui de fora do Brasil que já deviam estar dormindo, que já é madrugada lá, estão aqui Ah, nos prestigiando. que E bacana. também todos os nossos queridos colegas daqui, né? Já entrou um monte de gente aqui, muito Uhum. legal. Bacana, Pedir para o bacana. pessoal ir falando aqui, né? O pessoal fala aqui de onde é, escreve aí de onde vocês são, porque a gente pode dar um oi melhor para vocês aí, né? Boa, boa. Mike, o pessoal está entrando aí, vamos contar um pouquinho para eles de onde você é, para eles saberem de onde você vem, que você está fazendo aqui comigo nessa live, e eu com você. Bacana, bacana. Prazer, tá conseguindo me ouvir direitinho, tá claro o áudio, né? Sim, pessoal, vamos perguntar para o pessoal se eles estão ouvindo, né? A Adri Curitiba Bacana. fez um curso de palestrante comigo, aqui, ó. Oi, Toninho. O pessoal está ouvindo? Dá um joinha. Ó, a Lígia está em Israel. Dá um joinha para nós, porque nós estamos ouvindo. Mas Araucária. eu acredito que o som tá bom, né? A gente se Ótimo, ouve, quem tá escuta junto. ótimo. Ah, Então conta para nós um pouquinho de você. tá joia. Eu me chamo Mike Souza, eu trabalho com treinamento comportamental. Há alguns anos eu venho estudando uma forma, ou algumas formas, uma metodologia talvez, de fazer com que as pessoas, dentro de como elas realmente são, possam ter sucesso, possam ter realmente abundância, né? E aí com isso eu criei alguns cursos, criei alguns livros para ajudar as pessoas nessa transição para viver realmente uma vida abundante como elas são, não tendo que fugir da sua essência,
não tendo de deixar não deixar de ser quem elas são. Tem até um aluno aqui que entrou agora, o Marcelo. Eu acredito que algumas pessoas também vão entrar daqui a pouco. E eu trabalho com isso hoje. Hoje eu tenho uma consultoria empresarial, eu sou consultor de empresas e a minha... Ó, mais um que trabalha comigo entrou agora também. A minha meta é dividir, né? Ajudar as empresas a continuar dobrando de tamanho, ajudando os empresários, mas ir muito para essa área do desenvolvimento pessoal. E eu vejo que esse assunto, né, Lu, não é que vai ser a tendência, é a consequência dessa quarentena, dessa clausura, desse povo todo preso dentro de si, que não é só dentro de casa, é dentro de si, vai gerar uma demanda muito grande. Então, para quem está nos ouvindo, clica nesse aviãozinho aqui, manda para 10, 20, 50 pessoas, porque o que a gente vai falar hoje é algo profundamente intenso na vida de quem tem ansiedade ou quem convive com quem tem ansiedade, independente do nível, né, Lu? Se é muito avançado ou se está começando a ter ansiedade agora. Então, vamos junto, vamos junto. É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho, né, Mike? Porque senão a gente ficaria uns 5 dias falando sobre esse assunto e não acabaria ainda, né? Exato, Mas exato. tentar trazer algum conforto, alguma informação para as pessoas, para que elas possam passar por esse momento, né? Bem, eu Uhum. acredito que a maioria das pessoas aqui já me conhece. Quem é aí, né, que está entrando por você, eu sou Uhum. psicóloga, trabalho também há mais de 15 anos aí com comportamento humano, tanto individual quanto em empresas. Também Uhum. faço treinamentos em empresas para desenvolver líderes através da inteligência emocional. E toda essa bagagem aí, eu acredito que estar nesse dia a dia, cara a cara, olho no olho, né? É um Uhum. desafio muito grande e dá uma bagagem, uma experiência muito grande para o profissional. Porque uma pessoa que está na tua frente não é só uma pessoa, ela traz a família, ela traz a empresa dela, onde ela trabalha, ou a empresa dela, ela traz os amigos, ela traz o grupo religioso, vem todo mundo para o encontro quando a gente tem que fazer um processo terapêutico ou de desenvolvimento com alguma pessoa, né? Então, para Uhum. nós, isso é maravilhoso. Às vezes eu brinco com eles que eles saem beneficiados, mas quem mais ganha somos nós. Exatamente. O serviço, né? Exatamente. Mike, quero começar essa nossa live, depois de termos contado quem somos, né? Uhum. Contar um pouquinho nessa live, um trechinho de sentimentos sobre Uhum. ansiedade. Vamos lá. Meu coração batia violentamente. Minha face queimava. Minhas mãos tremiam. A respiração ofegava. Percebi que não havia coerência em nada do que eu dizia. Parecia que eu tinha sido jogado numa piscina e lá no fundo tudo era assustador. A única coisa que eu queria era fugir e me esconder. Esse pequeno relato é um relato real de uma cliente, né, que contou um pedacinho da ansiedade que ela sofreu naquele momento. E aí eu não sei você, Mike, mas eu era uma velha usuária da ansiedade antigamente. Eu sofria muito de ansiedade na adolescência, muito tímida, e aí a ansiedade subia num nível de travar a condição de falar com outros. Parecia que levantou um paredão e nada mais acontecia. Uhum. De lá para cá, ainda bem que muita coisa mudou, né? Ainda bem. E essa coisa de viver essa emoção, ela me Uhum. habilitou a entender um pouquinho das crises que as pessoas têm. E às vezes chegam desesperadas, o que vamos fazer agora, nesse momento, né? Porque parece que vai morrer, parece que vai acabar Uhum. o mundo e vai morrer. Como é que, na tua experiência aí, você tem vivenciado, né, tua pessoal ou tua do trabalho, como é que tem Uhum. sido vivenciar essa ansiedade? Eu vou te falar assim, ó, eu, por experiência, já fui viciado na ansiedade também e seria até hipocrisia da minha parte falar que às vezes ela não bate na minha porta, às vezes ela bate
e ela bate com força. Então, a primeira coisa que o ansioso tem que entender, na minha concepção, né, Lu, e como tu é uma profissional formada na área, pode me corrigir no momento que quiser, a minha concepção é de que a ansiedade, ela bate, quando ela bate, ela é muito violenta. Mas a identificação daquilo que me gerou a ansiedade e tornar aquele momento consciente, acaba fazendo com que os intervalos sejam maiores ainda. Então, a preocupação com dinheiro na quarentena me deixou ansioso. Então, quando essa preocupação voltar e eu identificar quais são os pensamentos, porque a ansiedade é excesso de imaginação, né? Eu fico imaginando constantemente o pior cenário, aquele cenário, imaginando, e eu não estou vivendo o presente, o agora, né? E aí quando isso acontece e eu não observo, às vezes a pessoa pode passar, por incrível que pareça, o dia inteiro no mundo da lua, imaginando a pior cagada que vai acontecer, o ataque do apocalipse zumbi que vai vir pelo coronavírus, e aí a cabeça vai e vão invadir a minha casa, vão saquear o que eu tenho e eu não vou ter dinheiro, e aí vai faltando ar, o coração acelera, a frequência cardíaca dispara, e aí o que acontece? A pessoa ou trava ou ela não para, né? Ou ela trava completamente ou ela não para de tentar reagir àquela imaginação. Eu vejo que hoje, graças a Deus, depois de muita técnica, ter me ferrado muito, eu aprendi a controlar a minha ansiedade em 2 minutos. Hoje, quando eu vejo que ou a minha respiração está desregulada, ou os meus pensamentos estão muito no futuro, eu começo a fazer uma respiração 7-11, que é puxar o ar por 7 minutos e soltar por 11, e faço isso por 2 minutos. Acabou. Ah, mas assim simples, mas até eu chegar nisso, a surra foi grande. Exatamente. Só respondendo aqui, né, eles estão fazendo bastante perguntas aqui, eu acho isso ótimo, porque a gente vai eu vou dando uma olhada enquanto você fala, depois você vai dando uma olhada e a gente vai retomando. Uhum. A Aline, acho que a Aline Aparecida, que subiu aqui, ela perguntou como é que cura a ansiedade. Eu acho muito importante falar disso nesse momento. Veja, quando nós falamos em termos de emoções ou do que já ficou gravado em nós, né, por conta dessas emoções e experiências, nós na psicologia nós não falamos em cura, porque cura é do corpo físico, da medicina. Nós falamos em aprender, ter recursos, desenvolver recursos e aprender a lidar com isso de uma forma que não te domine mais, que você saiba muito bem usá-la a teu favor e não contra você. Tá? Então, nós vamos falar, Aline, um pouquinho mais sobre isso, né? Mas entenda que, assim, não existe uma cura como uma ferida aqui onde eu passei uma medicação e curou. Você vai conviver com todas as situações emocionais pro resto da tua vida, mas você vai precisar desenvolver recursos para isso. E voltando, Mike, é bem isso, né? A surra foi grande, o corpo já tá todo doído, o corpo físico dói, e o corpo aqui emocional diz assim, que loucura que eu vivi. Eu fui para a lua e de lá da lua me soltaram, caí no chão sem paraquedas, né? Agora, o que é a ansiedade? Às vezes as pessoas dizem, mas Lu, o que é a ansiedade? Eu digo para elas, o que você está sentindo? Eu estou sentindo aqui, um aperto aqui, parece que não vou conseguir respirar, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco, elas dizem assim, né? E é bem isso, parece que a gente está tendo um ataque cardíaco. Parece que alguém colocou a mão lá dentro do nosso coração, apertou assim, torceu, e você vai ter um treco, vai morrer. Na verdade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mal-estar físico e psíquico, derivado daquilo que você acabou de comentar. Um fluxo muito constante, exagerado de pensamentos, e geralmente pensamentos catastróficos, de que alguma coisa horrível vai acontecer, que provavelmente não irá acontecer, mas nessa hora o pensamento desencadeia-se como se fosse assim, sem freio de mão numa descida, e vai. Esse mal-estar físico e psíquico, ele é muito caracterizado por pensamentos e sentimentos fortes, a ponto de atrapalhar a nossa rotina. E simplesmente os sintomas são terríveis. Agora, da onde que vem a ansiedade, né? Às vezes as pessoas falam assim, a ansiedade vem porque eu vivo num ambiente muito estressado, eu trabalho num ambiente muito estressado. A ansiedade vem porque alguém
né? Aí a falta da autorresponsabilidade, alguém causou Uhum. ansiedade em mim. A ansiedade, ela deriva de uma emoção básica. Nós temos algumas emoções básicas, né? Segundo Goleman, um dos pioneiros da inteligência emocional, e vocês já vão entender porque a gente está falando de inteligência emocional, que é com ela que nós desenvolvemos recursos para aprender a lidar com a ansiedade e todos os outros sentimentos. Ela é a Ele base, diz que né? nós temos a base de tudo aí, para a gente poder liderar a nossa vida. Ele diz que nós temos 7 emoções básicas, né? O Goleman. Tem outros autores que falam de 4, tem uns que falam de 5, mas o do Goleman fala de 7. Medo, raiva, repugnância, tristeza, felicidade, amor e surpresa. De qual dessas deriva a ansiedade? Do medo. Uhum. A ansiedade, ela é filha do medo, né? Só que ela é uma filha descompensada. Ela é muito fácil a gente identificar quando é medo e quando é ansiedade. Vou Uhum. tentar explicar de uma maneira assim simples, né? O medo, ele tem um objeto definido. Eu sei qual é o objeto do medo. Olha o exemplo. Medo de dirigir. Qual é o meu objeto? Dirigir. Eu tenho que Uhum. entrar num carro e dirigir. Então, o objeto real, ele existe, né? A ansiedade não tem objeto definido. Você fala assim, mas por que você está ansiosa por entrar no carro? Não sei, eu tenho medo de dirigir. Mas por que essa ansiedade está tão grande? Não sei. Ela Uhum. não tem um objeto É definido. abstrato, né? É abstrato. É abstrato. É abstrato. É muito mais do que nós colocamos como representação do que realmente existe. Uma Uhum. outra característica é assim, o medo, ele tem uma intensidade proporcional ao tamanho do objeto. Uhum. Tenho medo de dirigir em grandes centros, o meu medo é maior. O medo de dirigir em pequenos centros é menor, então é proporcional. Já na ansiedade, não. Quer ver um exemplo disso? Medo de falar em público. Então, o medo é falar em público. Estou eu aqui e as pessoas lá na plateia, ou aí do outro lado da tela, as pessoas lá na Sim. plateia. A plateia é grande e estamos na mesma medida. Na ansiedade, eu estou aqui, a plateia está lá, eu sou desse tamanhinho e a plateia é 1000 vezes maior do que eu. E aí está Uhum. formada a confusão, né? Porque daí levanta as barreiras do terror e nós não conseguimos raciocinar nesse momento. É muito importante que nesse momento nós possamos assim entender o que acontece com o nosso corpo. Por que é tão difícil daí controlar o pensamento depois que entra nessa ladeira sem freio? Devido ao que está acontecendo no nosso corpo. Vou falar um pouquinho, tá, Mike? Qualquer coisa você me interrompe Uhum. aí, vai Não, vai respondendo aí, embora. ó, Damião tá aí, ó. Oi, Damião. Fisicamente, todo o nosso sistema, ele entra, ele é despertado para lutar ou fugir, né? As nossas 2 primeiras respostas mais primitivas de sobrevivência, Uhum. lutar ou fugir. Cérebro, medula espinhal, córtex cerebral, sistema límbico, tudo aqui, né? Sistema límbico aqui dentro controla nossas emoções. Todos são ativados. O que acontece nesse momento? O córtex cerebral, ele é responsável para identificar, analisar e tomar decisão. Então ele identifica, na ansiedade, tá? Ele identifica que existe um perigo. Opa, perigo, 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 perigo. Analisa que tipo de perigo. Não sabe, que na ansiedade não Uhum. existe objeto definido. Confunde todo o sistema aqui dentro. E aí ele tem que tomar uma decisão. Ele não consegue tomar uma decisão razoável, porque não tem objeto definido. Então, o que o nosso corpo faz? A digestão para ou diminui muito, ela cessa. A respiração aumenta para levar oxigênio para dentro do corpo. Para quê? Para que o sangue seja direcionado para o cérebro, para que eu pense rápido, e para os músculos, porque se eu precisar fugir, eu tenho que ter energia. O Uhum. sangue coagula mais rápido, porque se houver um ferimento de guerra, eu preciso estar bom logo para poder continuar sobrevivendo. E o açúcar é retirado do nosso fígado e mandado para os músculos. Preciso de energia extra. Vocês já imaginaram
o que é toda essa descarga no nosso corpo, sendo que nós estamos sentados, parados ou trancados, como agora, nesses períodos de isolamento nós estamos? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tu tá parado e o teu corpo está preparado para uma guerra contigo parado. Imagina isso por 40, Isso. 60, 90 dias. É uma agressão, né, Lu? É uma agressão ao corpo, à mente, porque daí o teu cérebro, que funciona com a Adri perguntou, nosso cérebro reptiliano, Lu, o do luta e fuga, sim, é o mais primitivo que nós temos, né? Que é o de Uhum. sobrevivência. O interessante é assim, nós estamos aqui agora, nesse momento, trancafiado, parado por todo esse tempo, e é uma agressão física e psicológica, né? Todo Uhum. o encadeamento mente e cérebro, porque é físico. A Sim. emoção ela é fisiológica. E aí nós não conseguimos fazer nada, nós estamos lá, parados. Como é que nós vamos lidar com isso? E acho que agora, sim, é muito importante nós falarmos disso, porque agora é o momento, né? Vamos lembrar, estamos sim numa situação delicada. Não é brincadeira? Não é. É um vírus que esses dias até meu filho riu de mim. Eu falei assim, o vírus está cumprindo a função dele. Ele é um ser vivo e ele quer sobreviver. Dane-se quem eu vou estar instalado, eu quero sobreviver. Se ele pensasse, ele pensaria isso. Exatamente, né? Então ele está aí funcionando no que ele veio fazer no mundo. Ele tem uma função, todos nós temos uma função. E o que acontece? Existe aí fora uma situação delicada. Sim, é altamente contagioso, ele tem, embora ele não seja altamente mortal, ele tem uma característica de deixar muito debilitada a pessoa, né? Pneumo, Uhum. bronco aqui é muito difícil daí. Então vamos cuidar, sim, vamos tentar ficar aí em isolamento, vamos tentar trabalhar de casa, fazer o que nós pudermos fazer. Quem não pode, eu sei que é difícil para quem não pode, mas começa a pensar no que você pode fazer além disso. Né? Mas para o finalzinho Uhum. aqui, vou dar também dicas, quero se você puder dar dicas aí de como que esse pessoal lida com isso agora, né, Boa, financeiramente. boa. Uhum. E aí, entender que essa situação toda, o que vai acontecer, a briga de governos, a briga entre política e saúde, não nos interessa nesse momento. Por quê? Embora, eu digo não interessa, não é que nós temos que ficar alienados, não é isso. Eu digo que não é o ponto principal. Nós temos Uhum. que pensar em como é que nós vamos ficar bem. E se nossa saúde mental estiver bem, o resto nós vamos dar um jeito. Ah, Lu, você fala isso porque você é da área. Não. E talvez sim, porque justamente por ser da área, sei como é que isso derruba as pessoas. Então nós temos que ficar bem emocionalmente para poder lidar com o que vai acontecer depois. Agora e depois. Esse Deixa pós-momento, de. né? Isso. Deixa no segundo plano a briga que estão acontecendo aqui fora e se preocupa em como você vai sobreviver a isso, emocionalmente e fisicamente, né? Que daí vai ficar tudo bem. Então o que nós precisamos entender agora? Quais são os passos que nós temos que dar quando a ansiedade levanta o paredão, né? Depois o Mike vai disponibilizar aí um material dele, meu também, né, para o pessoal ter acesso, para vocês disserem assim, dizerem, de repente tá aí, mas Lu, não estou conseguindo anotar, o Lu não vou lembrar de tudo isso, Mike, eu não vou lembrar de tudo isso que nós estamos falando. Vai ter lá no material apoio para vocês, e tem mais uma coisa, né, tem o direct aqui, manda lá, né, Precisou, Mike, me chamou, né? ajuda. Lu, me ajuda! Estamos aqui para isso, né? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? É importantíssimo que nós tenhamos coerência, né? Respirar, eu acho que é a primeira coisa para a gente controlar a ansiedade. Quando a gente respira, o nosso corpo todo preparado para a luta, e não Uhum. acontece a luta, há uma descarga de cortisol que faz muito mal, né? Então, nós precisamos equilibrar isso. Respira, traz oxigênio para dentro. Trazendo oxigênio para dentro, você vai pensar com mais coerência, consequentemente vai sentir com mais coerência e vai viver com mais coerência. Então, acho que essa é a primeira dica, respira. E eu gosto, Mike, daquela respiração diafragmática, a Uhum. barriguinha para fora, né? Puxa o Boa. ar, empurra a barrigão para fora. Solta o ar, Uhum. puxa a barriguinha para dentro. 3, 4 vezes essa respiração, a calma já se instalou. Já começou a fluir os pensamentos aqui.
E Aí a gente observar consegue essa controlar. respiração, né, Lu? Observar ela, não vai dar uma de louco ali respirando e pensando negativo lá no futuro. Dá uma paradinha, olha a respiração, foca na barriga, foca no ar, sente tudo e deixa fluir. Aí depois, se voltar, aí tu pensa lá, mas agora foca na respiração, né? Exatamente. É tão rápido para respirar, só que as pessoas parecem que naquele momento está levando uma eternidade. Quando você tem uma Uhum, crise de ansiedade, tudo fica muito grande. A respiração parece que demora, que nunca vai acalmar. Os pensamentos têm um ritmo acelerado, parece que nunca vão parar. O coração está aqui acelerado e parece que vai pular. O corpo todo está doendo, dá vontade de realmente sair correndo. Então, dica, respira. Segundo passo, aí é bem importante a gente dividir. Se você não está numa crise, você só sentiu que está começando, você pode respirar e começar a se questionar, né? Por que eu estou uhum, sentindo isso? O que me levou a isso? O que eu tenho que fazer agora? Isso é real? Ou só está dentro da minha uhum. cabeça? Então, começar a refletir. Agora, se a crise já tiver instalado, o Antônio está perguntando qual é o tempo da respiração, né? O Mike citou 7. Você falou que você É, usa a respiração? é uma técnica de meditação hindu, na realidade. Tu puxa o ar por 7 segundos e tu solta por 11 segundos. Não vou conseguir no começo? Não vai. Se tu é um viciado em ansiedade, tu vai apanhar, porque o teu corpo, a tua fisiologia não está preparado. Então tu conta no relógio, 7 segundos, puxa. Puxa, 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 puxa. Deu 7? Solta, solta, mas não vai soltar assim, ó. Solta pela boca. Solta tudo, esvazia tudo, até dá até um certo desconforto. E aí tu continua por 2 minutos. Se tiver tendo uma crise de ansiedade, fizer isso por 2 minutos, passa na hora. É uma questão de realinhamento biológico. É aqui, ó, é carne e osso. Tu tá realinhando aquela descarga que teu corpo estava fazendo. Pera aí, segura a tua onda, baixa a tua bola, calma, tô no agora, pronto. É mágico de tão fácil que é, né, Lu? Exatamente isso, né? E tem muitas técnicas aí de relaxamento. Então, se o pessoal que usa essa sua, usa do diafragma, a do diafragma, se você fizer de 3 a 5 respirações lentas, você já sente uma calma, e isso leva segundos, sabe? Você já sente, porque ela realmente é aqui, né? Ela puxa aqui no diafragma e ela já controla, igual a respiração de neném, né? Ela já Uhum. controla o organismo. Organismo controlado, pensamento flui melhor. Se o pensamento flui melhor, naturalmente o sentimento acalma. Uhum. Sentimento acalma, eu tenho uma ação fora de mim mais equilibrada. É simples, os passos são Uhum. simples, né? É, eu gosto de usar os 3 passos. Eu digo assim: penso, sinto, ajo. São 3 movimentos. Penso, sinto, ajo. Né? É esse ciclo que nós temos que utilizar para controlar a ansiedade e muitas outras emoções que decorrem aí de estados de isolamento ou de crises de alguma ordem na nossa vida. O pessoal está falando que vai Uhum. testar, testa que funciona. Boa, boa, boa. Agora, isso se não tiver em crise. Se tiver em crise, não consegui identificar que ela estava chegando. Não consegui identificar que o meu corpo já estava acelerado o batimento cardíaco. Porque, Mike, não é incrível que nós não ouvimos o nosso corpo. Ele já está aqui pulsando não sei há quanto tempo, a mão já tremeu, a perna já bambeou, a barriga já fez aquelas falas, mas nós não percebemos que ele está falando com a gente, né? Eu falo que o nosso Uhum. organismo é tão sábio, tão sábio. Ele é uma criação tão linda, é uma máquina tão perfeita, que ele funciona Uhum. muito bem sem a gente, Exatamente, exatamente. não é? É o Mas a movimento gente, peristáltico, né? Ele é sozinho por ele mesmo. A gente que atrapalha. é, a gente nessa cabeçona aqui de achar que está no controle de alguma coisa na nossa vida, quer mandar nele. Só que daí Uhum. despercebe e nem ouve ele, né? Então, se a crise já chegou, a gente não percebeu antes, é importantíssimo
Ó, a Hanna tá dizendo que não pode esquecer do chá de valeriana. A Hanna é Ótimo, minha eu tô amiga, tomando um cliente. aqui. Aí, não é valeriana que eu tô tomando, Ana. Eu tô tomando aqui gengibre com erva doce. Mas tá ótimo. Boa, boa. É, garganta, né? Tem que cuidar. É, se a crise estiver instalada, gente, o que que é importante? Não vai. Quando a crise está num pico muito alto, não vai passar com a respiração, não vai passar, né? Depois vocês vão ver aí no material que a gente vai disponibilizar, deitado no chão com os braços abertos, né? É posição mesmo de Jesus Cristo, assim, deitado no chão. Não vai passar, porque ela já, o nível de guerra, de tudo que foi desencadeado no organismo físico para lutar ou fugir, ele está alto demais. O que que você E ela precisa explode fazer? aqui, né? Ela explode aqui, Explode né? aqui. É. E é muito interessante, né? Porque simbolicamente nós temos esse eixo aqui como o local da emoção, né? O coração Uhum. suposto de emoção. Né? Tudo tá aqui, mas a gente colocou Uhum. aqui. E é bem aqui, no lugar da emoção que ele explode, né? Daí o medo trava o estômago, daí a raiva trava o intestino e assim vai, né? Uhum. Trava o organismo inteiro. Todo esse cortisol liberado nos músculos dá uma dor no dia seguinte que parece que você andou uma maratona de 20 quilômetros. É terrível. O Uhum. que que faz? O que que a gente faz nesse caso? Despertou, tô louco, parece que não vejo mais nada, tô zumbi, desesperado. A atividade física. Você tem que queimar tudo isso que foi liberado no teu organismo. Externalizar, Tem né? que pôr isso, tem que pôr para fora. Como? Do jeito que você quiser, desde que seja aeróbico. Tem que ser aeróbico. Lu, mas quando eu podia, eu ia para academia e daí eu ficava lá levantando a barra. Não é para levantar barra, é aeróbico. Pega É e sai aeróbico. correndo. Pega e sai correndo. Tem que ser correndo. Oxigena dentro. Tem que mandar oxigênio. E correr, pular corda, dançar, andar rápido, né? Baixa, levanta, baixa, levanta, Uhum. baixa, levanta. Qualquer Tudo coisa. isso, qualquer coisa que faça você se movimentar, que entre ar para dentro do seu organismo. Pelo menos meia hora. Pelo Uhum. menos meia hora. Para Ideal eliminar seria de tudo, 40 né? minutos a uma hora. É Uhum. isso. Aí sim, aí você pode voltar nos passos anteriores e começar a refletir. Por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu posso fazer? Isso é real? Isso não é real? Por que está acontecendo isso? Uhum. Como é que é a tua O- experiência aí com o pessoal, Mark, nesses termos aí? O que que você indica para o pessoal? eu vou te falar assim, ó, eu sou cristão, eu sou católico, mas eu estudo muito o hinduísmo, porque eles têm uma análise do corpo humano, a cultura indiana, ela tem uma lisura, Olu, nessa questão de ter um controle, porque tu vê, a população é quase a mesma que a da Índia, é um povo de cultura, vamos dizer assim, próximo, em questão de higiene e tudo mais, e por que eles estão lá bem? Por que tem um monte de indiano velho saudável? Porque controla a mente, né? Eu vou só fazer um adendo de uma anotação que eu fiz aqui, para entender o porquê que o povo hindu, por exemplo, hoje lá da Índia, eles dão um banho, vamos supor aqui em nós que somos brasileiros que não temos esse hábito. Tu pega isso voltando para o controle da mente, né? Vamos pegar um cenário extremo, campos de concentração, né? Vamos pegar um cenário. O pessoal está confinado em casa. O pessoal está confinado em casa. Peraí, campos de concentração. Eu quero que quem está ouvindo essa live respire, concentre na própria respiração, porque o que eu vou falar vai gerar um certo desconforto. E não tem como eu e a Lu botar a mão em cima de vocês e acalmar. Então respirem, prestem atenção, clica nesse aviãozinho, manda para 500 e vamos lá agora. Ó, imagina que tu não tá no conforto da tua casa, não tem todinho para tomar, não tem água potável, não tem uma cama gostosa, tem gente com arma te apontando, gritando para ti e tu sabe que em 15, 20 dias tu vai morrer. Morrer da pior forma possível, ou numa câmara de gás, ou sendo colocado num valo pelado para morrer do frio e da fome. Isso se chama campos de concentração, tá? Então, primeiro de tudo, Lu, na minha opinião, a gente é fraco e despreparado para aguentar um período desse
por culpa de não prestigiar profissionais como você, que, na minha opinião, fazem com que a gente seja forte, robusto, emocionalmente, preparado emocional e espiritualmente. Por quê? Eu vou te pegar a história de Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe, eu não sei se tu já ouviu falar dele, ele estava nos campos de concentração. Um cara fugiu, foi pego pelos soldados, foi arrastado de volta, e os soldados pegaram esse cara que fugiu e mais 10 e iam matar da forma mais cruel que os nazistas poderiam matar. Imagina, os nazistas iam matar 10 pessoas da forma mais cruel possível. E esse cara que tinha fugido era um deles. Ele se ajoelhou, ele chorava, gritava e dizia: eu preciso voltar para o meu lar. Eu preciso voltar para o meu lar. Para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas, porque eu amo a minha família. Maximiliano Kolbe não tinha nada a ver com aquilo ali. Ele estava do lado, ouviu aquilo ali e levantou a mão e falou: tu troca de lugar comigo? Pediu para o soldado, né? Tu pode trocar de lugar comigo? Quando o soldado olhou: pô, tu vai morrer, ele vai morrer também, então troca de lugar. Olha o preparo que ele tinha. E aí entra a primeira coisa que eu tenho para falar: amor. Amor. Assim, ó, a Lu disse, a ansiedade ela vai te acompanhar pelo resto da vida, e vai. Mas tu queres colocar uma coisa muito maior do que a ansiedade? Amor. Amor. Maximiliano Kolbe, ele teve amor por um desconhecido, ele teve amor por uma pessoa que ele nunca nem viu na vida e trocou de lugar. Tiraram a roupa deles, Maximiliano Kolbe era um padre, ele ficou pelado, jogaram ele num valo, e aí tinha dois caras que tinham um porte físico mais forte, e depois de 2 semanas, eles foram lá ver, estava esse Maximiliano Kolbe junto com esses 2 caras e as outras 7 pessoas mortas, e esses 3 estavam vivos. E tu sabe, Lu, o que sustentou esses 3 lá dentro? Não foi saúde física, porque estava debilitada, não foi dinheiro, não foi nada além de pensar positivo e ter esperança. Porra, o cara estava no campo de concentração, pediu para trocar, sabia que ia morrer. Ele era o quê? Idiota para ter esperança? Não, ele amava e se doou. E ele sabia que por ter vivido uma vida correta e se doando, para que ter ansiedade? Para que, independente de onde ele fosse morrer e como fosse morrer, ele sabia que ele estaria indo para um lugar melhor do que aquele. Então, quanto tempo levaria, pouco importava. E olha como ele pensava na cabeça dele, né? Olha como Deus é generoso. Ele gritava para os soldados: eu estou aqui sozinho nesse valo com mais 2 me acompanhando. Eu não vou sozinho, eu vou acompanhado de pessoas tão boas quanto. Eu quis contar essa história não para defender Maximiliano Kolbe, porque essa história foi contada depois num livro pelo cara que ele salvou, junto com as filhas e a mulher dele. O cara escreveu um livro falando sobre ele. Por que eu digo isso? O amor e o serviço, eles não são um gesto assim, ó, para dentro, são para fora. Por que eu usei o povo hindu? Por que eu contei essa história? Porque a ansiedade é muito assim, ó, para dentro, para mim, no meu controle. Eu controlar tudo, eu assumir o controle de tudo. Tu que é psicóloga e coach, tem um conhecimento que eu considero muito maior do que o meu, tu sabe que a pessoa patologicamente comprovada neurótica, ela assume a responsabilidade de tudo. Tudo é responsabilidade dela, ela controla tudo, e por controlar tudo, Lu, ela quer controlar uma quarentena, que é algo a nível mundial. Ela quer controlar um vírus que está em milhares de pessoas. Ela quer controlar uma situação macrofinanceira que ela não consegue nem controlar da própria casa. Então, eu acredito que amor é um remédio, servir é um remédio e humildade também. Saber que aquilo que está sobre as tuas mãos, aquilo que está sobre o teu controle, nem a tua vida é. Porque se tu atravessar na rua, tu pode muito bem ser atropelado. Talvez os teus gestos estão sob o teu controle. Talvez a tua doação está sob o teu controle. Talvez tu servir está sob o teu controle. Agora, o resto deixa rolar. É só a vida acontecendo. Mas vamos lá. Tu perguntou uma coisa, eu fugi do assunto, deixa eu voltar aqui. Excelente, está excelente. A Adriele perguntou o nome do livro. Depois você passa o nome do livro que ela quer saber, tá? Manda o direct aqui que eu passo. Eu tô até com a página do Google aberta aqui. É Maximiliano Kolbe com K. Ó, tu tá trancado dentro de casa, tá chovendo, não posso correr, não dá para pular corda. Quem ensina essa técnica é o Anthony Robbins, Tony Robbins. Ele hoje é o maior treinador comportamental do mundo. Eu me espelho nele. O que tu vai fazer? Tu vai jogar os braços para cima e puxar o ar. Na hora que os braços descer,
tu vai travar aqui e tu vai fazer 3 séries de 30, 90. Só que como que tu vai fazer? Na maior raiva, raiva é isso mesmo, porque quando tu usa esse sentimento para usar esse sentimento estrategicamente, ou seja, eu vou fazer com raiva para me ter mais gás, energia, adrenalina, noradrenalina, para poder ter força, para poder externalizar. Por quê? Tu estás sendo coerente com o momento. Tu estás com uma camada gigantesca, estás com uma bomba atômica dentro de ti, e se tu não explodir de alguma forma, ela vai te arrebentar. E a próxima vez ela vai bater mais forte, mais forte, mais forte. Ah, eu vou parecer um idiota fazendo isso daqui? Eu não. Então, pareça um idiota com tremedeira, pareça com falta de ar, porque tu define aquilo que vai acontecer contigo. Eu muitas vezes pensava, pô, vou parecer um idiota fazendo esse tipo de coisa. Só que quando eu vi a minha mão estava assim, o meu peito tremendo, eu passava o dia inteiro com falta de ar e eu não produzia nada. Quando eu parei para tomar uma decisão, eu falei, não, eu vou usar essa técnica e vou fazer 2, 3 vezes por dia. Eu parava, Lu, de fato, o que eu estava fazendo, botava uma música lá, um rock, uma qualquer coisa lá para me dar um gás e fazia. Puxava o ar na hora que a mão subia e descia com força. Quando eu parei para perceber, não tinha mais ansiedade. E mais, naqueles momentos o meu dia ficava mais produtivo. Porque toda aquela carga de estresse, de tudo aquilo, se externalizava. Claro, se tu pode correr, corre. Se tu pode pular corda, pula. Mas se tu tá trancado dentro de casa, não tem como sair, não pode fazer nada, faz esse teste. Puxa o braço, puxa o ar, solta o braço, solta o ar, faz com força, faz com ritmo, com velocidade, que isso já vai ajudar. Eu quero que todo mundo entenda que correr, fazer isso, respirar, não é a cura para a ansiedade. São pequenos tratamentos. O que é um tratamento? Eu estou tratando ela dessa forma. Eu estou tratando de fazer isso para amenizar, resolver, distanciar, separar os intervalos. Eu tinha crise de ansiedade todo dia. Tem vezes que passa um tempão sem ter. Só que, na minha opinião, a maioria das pessoas que estão vendo e ouvindo essa live, tem 2 grupos de pessoas. Aqueles que estão ainda observando a respiração e acolhendo 100% do que a gente está falando, e tem um segundo grupo que é o grupo de risco. Não tem o grupo de risco do corona, tem o grupo de risco da ansiedade também. É aquela pessoa que está lendo aqui os comentários o tempo todo, aquela pessoa que está na frente do celular e com a cabeça lá na cochichina. Essa live está sendo desperdiçada, porque cada segundo que passa diante dos teus olhos é precioso, velho. A vida está acontecendo, teu filho está crescendo, teu bolso está enchendo ou esvaziando, o teu corpo está envelhecendo, o teu cabelo está embranquecendo, tudo está acontecendo e tu não está vivendo esse presente, tu está lá na casa do chapéu, sendo que esse presente é o maior presente que tu tem para viver, porque a depressão é o excesso de lembrança, né? Eu vivo no passado. A ansiedade é o excesso de imaginação. Eu vivo no futuro. Pô, e o agora? Esse pequeno pedacinho chamado agora. Está guardado aonde? Né? Acho que eu falei demais, não? Nada, tá ótimo, tá muito bom. E é justamente isso, né? O agora, que é o único tempo possível de ser realizado alguma coisa, é aquele que para muitas pessoas é impossível de viver. Por quê? Porque eu tenho que olhar, né? E aí a gente tem que chegar bem pertinho, olhar nos meus próprios olhos internos e externos e dizer, eu errei, eu machuquei, eu fiz cagada, eu, desculpe o termo, eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não dou conta de lidar com isso. Só a partir do momento que a gente solta o controle, né? Tem uma imagem que eu gosto muito, que é uma imagem que vem à minha mente, que é assim, você está lá num avião, e você tem a possibilidade de pular com segurança, com paraquedas, e viver uma experiência incrível. Aquele momento presente só vai acontecer ali. Você só vai conseguir viver se você soltar uma das mãos que está segurando no avião ainda, porque a outra já está solta, você não controla nada, e se jogar. Então larga o controle, porque quando você larga o controle, de fato você começa a ter autonomia na tua vida. Você começa a cuidar da tua vida, né? E pensa que coisa mais chata é essa de a gente querer controlar tudo o tempo todo. Quem é que é escravo de quem? Quem é que é refém de quem?
né? Se a gente está o tempo todo controlando as coisas, tá? Eu vou fazer só para responder aqui, acho que foi o Leonardo, ele perguntou assim, se quem tem ansiedade, né, nível de ansiedade elevado, corre mais riscos de se infectar com o coronavírus. Olha, eu vou dizer para você que quando a gente está com a imunidade alta, a chance de contagiar é menor. Só que a imunidade alta depende não só de um controle de ansiedade, depende de uma série de pensamentos positivos que você vai ter que trabalhar aí dentro da sua mente para gerar sentimentos bons e, consequentemente, aumentar a sua imunidade. Alimentação, eu brinquei suplementação, né? Tudo. Isso. Eu brinquei semana passada, né? Eu falei que, como estamos confinados, tem coisas simples para ser feitas, né? E que tem uma coisa que aumenta muito a imunidade, que é o sorrir. E se a pessoa não consegue, né? Até eu brinquei, se a pessoa não conseguir, Atravessa o lápis na boca. Boa, boa, boa. Porque a sua memória fisiológica vai entender que tá tudo bem. Então ela vai aumentar os níveis aí de hormônios do bem para que você aumente sua imunidade também e fique tudo bem. Ótimo. O pessoal tá comentando aqui, Mike, que tá gostando, tá amando, que eles estão sentindo, é isso mesmo que acontece com eles. Que bom que nós estamos ajudando essas pessoas. Oi, Sandrinha. Sandrinha acabou de entrar aqui. Bacana. As pessoas podem, nesse momento, Mike, entender que viver o agora é assustador e que elas não têm recursos para enfrentar isso. E aí eu pergunto, recursos internos, né? Porque não dá mais para a gente usar a desculpa que a gente não pode pagar um processo de terapia, que a gente não pode ter informações sobre isso, porque hoje em dia a gente tem gratuitamente na internet, né? Conteúdos aos montes, conteúdos de qualidade, né? Eu acho que você e eu, a gente disponibiliza nos nossos meios virtuais muito conteúdo com muita responsabilidade e seriedade que ajuda as pessoas. Eu tenho uma conhecida aqui, Mike, que ela disse para mim que ela faz terapia comigo nos meios virtuais. Ela perguntou, você sabe disso? Eu falei, não sabia. Ela falou, eu utilizo todo o teu conteúdo e faço terapia porque me ajuda demais. Olha só, quem quer dar um jeito, né? Quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito. Então não dá mais para usar a desculpa de que a gente não tem condições de mudar essa característica. Mas para isso, a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo. Né? E encarar e dizer, eu preciso fazer essa mudança. Porque se no agora tá assustador olhar para mim mesmo na frente do espelho, dentro dos meus olhos, se você passar esse tempo, vai ficar assustador amanhã também. E o monstrinho que você tem tanto medo de encarar, só aumenta. Ele se alimenta do que a gente tem medo, né? Ele se alimenta, vai crescendo, 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 crescendo. Essa coisa que você falou do amor, o amor ele é curador, né? Ele é curativo, ele é curador, ele é transformador, ele é tudo de bom. E o que eu tenho percebido, principalmente aqui, nós estamos na primeira semana, né? Primeira semana de isolamento. Aí vai começar indo para a segunda. Que as pessoas não estão mais preparadas, Mike, para serem amadas genuinamente. Profundamente. Por que eu estou te dizendo? Isso, e de verdade, sem intenção. Sem a intenção de ter alguma coisa de você. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana aconteceu algo parecido aqui, né? De uma situação onde a pessoa me perguntou, mas o que você vai ganhar fazendo isso? Quando eu me ofereci a ajudar. Eu só quero ajudar. Eu só quero usar o que eu sei para levar uma palavra e um exercício, um recurso de ajuda nesse momento para aquela pessoa. Ela me perguntou o que você vai ganhar. E eu simplesmente fiquei assim pensando, como assim ganhar? O ganho é que você vai ficar bem, eu vou ficar feliz por ter usado o conhecimento que ao longo dos anos eu construí na pele e na mente. É a minha missão de vida, porra, né? Servir é o que mais dá prazer. Exatamente. Então eu caiu a ficha de dizer assim, as pessoas já não estão mais, não sabem mais o que é ser amado, ser servido com verdade, sem interesse de que você me pague alguma coisa, ou principalmente nesse momento. Dinheiro é bom, você precisa, eu preciso, e todo mundo que está ouvindo aqui precisa. A gente precisa manter toda a nossa estrutura e continuar estudando para ajudar as pessoas. Claro.
Mas será que num momento desse, onde está todo mundo fragilizado, inclusive financeiramente, nós não podemos fazer nada pelos outros, nós não podemos doar? Eu não sei você, Mike, mas eu fui tão abençoada nessa vida, com tantas pessoas ao meu redor, que me ensinaram, que me ajudaram, que colaboraram sem pedir nada em troca, que hoje eu me sinto grata e quero distribuir essa gratidão fazendo o mesmo. Claro! Então, esse amor verdadeiro, eu acho que nós podemos, nesse tempo de isolamento, eu acho que a grande missão desse vírus é fazer com que a gente olhe realmente para dentro e dizer quem somos nós enquanto humanos? Quem somos nós enquanto pessoas? Por que que eu, mulher, não posso amar o Mike, homem, sem entender que ele é um homem e eu mulher? Não é? Ser vivo, Por que né? que eu... Isso. Por que eu não posso ter o amor genuíno por ele, pela esposa dele? Por que ele não pode ter por mim, pelo meu filho? Sem essa Exato. coisa que está tão banalizada, né? Uhum. Parece que não dá nem pra gente ter amigo mais do sexo oposto, que as pessoas já mal intencionam. Não, Cadê o o olhar já amor de fica tudo isso? torto. Uhum. Isso. Cadê o amor de tudo isso, né? Cadê esse genuíno amor? Tá? Então isso é muito importante. Que mais, Mike, aí, além de amor, nós podemos fazer por esse povo? Ô Lu, o que eu vou falar agora pode ser que seja duro para muita gente, mas se eu estiver batendo com muita força, tu briga que eu alivio. O que que acontece, cara? A maioria das pessoas antes fugia da própria realidade, da própria vida, dos próprios problemas com amizades falsas, festas, se afundava no trabalho, com prostituição, com vários tipos de coisas que dão prazer para esquecer da dor. Fugia. Só que hoje estão presas dentro de casa, dentro de si. E aí o que é que está começando a reverberar dentro delas? O vazio. O vazio de que não tinha uma missão, o vazio de que não tinha um sentido, o vazio de que eram realmente pessoas vazias. Eu não estou dizendo que quem está assistindo essa live é vazio, mas se alguém se identifica, escuta com o coração. A grande maioria das pessoas, elas vivem uma vida vazia, sem sentido, sem propósito. Por quê? Por falta de clareza. E aí, não tem o hábito de doar. Eu brinco muitas vezes, até quando a gente foi no Mastermind lá em Curitiba, passou um mendigo, na ida para o shopping, eu acho que eu dei R$ 5 para ele, e eu ainda falei assim, ó, eu nunca posso deixar de dar esmola, porque se eu perco o hábito de doar e de servir, quando alguém precisar algo maior do que R$ 5, eu não vou ter o hábito de servir. Pô, se eu não dou 5 pila para o mendigo, eu vou dar o meu melhor para alguém. Não faz sentido. E aí, na volta, eu passei por outro mendigo e tinha sobrado aquele strudel de chocolate, uma sobremesinha. Eu pensei assim, pô, eu vou dar para ele, só que eu já tinha mordido e tal, mas eu penso, pá, o cara, né, às vezes ele tem que comer comida do lixo, ele não vai se importar. Aí eu ofereci ele assim, mas capaz que eu não vou querer rir, brinquei, fiz amizade com ele. E tem gente que olha e pensa assim, ó, eu sou uma eterna criança. E você? Porque quando tu vive a tua missão na essência, e eu digo isso porque nós já estamos perdendo tempo, senão eu fazia mais uma live de 1 hora para a gente falar sobre isso. Quando tu vive a tua missão na essência, tu doa sem nem pensar em receber algo em troca. Por exemplo, a Lu é psicóloga, é coach. Tem alguém aqui na live precisando, eu duvido. Se for pedir ajuda, ela vai... eu tenho que te cobrar R$ 700 a hora, porque é o preço que eu cobro no consultório. Pela internet eu vou fazer 500, mas aí, cara, tem que entender uma coisa. Quem realmente vive a sua missão, primeiro, não é mesquinho. Segundo, não é ganancioso. Terceiro, quando tu vive a tua missão de vida, o que é missão? Missão é aquilo que tu ama tanto fazer, que tu faz de graça. Mas quando tu cobra, tu ganha muito dinheiro, porque ninguém faz melhor do que tu. Eu penso assim, ó. Por exemplo, já veio, segunda-feira, veio 2 pessoas aqui em casa. Terça eu acho que não veio gente, hoje veio 2 pessoas. O que eu tô fazendo? Eu tô vendo que tem um monte de gente se estrepando porque não tá recebendo dinheiro. O que eu fiz? Eu fui lá, criei um box de R$ 49, um livro de 29, o curso de 497, tal. Já tô me queimando aqui falando o preço, mas para entender o contexto. Aí eu peguei assim, ó, bicho, tu tá em casa, tu tá parado, tu tem um celular, tu tem um notebook, começa a vender esse negócio, 50% é teu. Porra, aí vai ter gente que vai pensar, o Mike é um idiota, passou trabalho, escreveu, gravou, fez, só que isso não é uma questão de ganhar dinheiro. Tem um vizinho aqui que está fazendo, tem uma outra menina que está fazendo, veio um casal de amigos fazer. Quem tiver qualquer coisa que possa ajudar, ajude. E isso entra tanto pro business,
para o mundo empresarial, quanto para o mundo pessoal. Anteontem, eu fiz a live com a Simone e aí veio uma seguidora dela falar para mim que estava com a empresa quebrada e tal. Aí eu fiz uma live com ela, no outro dia, meio-dia, fiquei 40 minutos e eu falei, ó, faz isso, faz aquilo outro. Ô Lu, eu saí dali assim, ó, eu sou útil, eu ajudei, eu servi. Aí vem o anjinho vermelhinho, mas tu não ganhou nenhum real. Aí eu olho para ele e falo assim, ó, tô pouco me ferrando. O que eu ganhei é muito maior do que dinheiro. O que eu ganhei não cabe no bolso, cabe aqui, ó. Então, quem tá em casa e pensa assim, porra, eu tô vazio, eu não sei o que eu faço, por isso que eu tô ansioso. Busca descobrir qual é a tua missão. Aproveita nesse momento de retiro obrigatório, pessoal, espiritual. Eu anotei aqui, não vai dar tempo de falar tudo. O amar, o servir. E uma coisa, Lu, que eu acredito que talvez a gente marque uma outra live para falar sobre não abandonar os seus valores próprios diante de uma crise, diante de uma pandemia. A grande maioria das pessoas, elas abandonam os seus valores. O que eu pego de valor? Dignidade, caridade, bondade, paciência. Esses são os valores que muitas pessoas carregam no dia a dia, quando tudo está bem. Uhum. Aí chegou uma crise, se fecha. Cadê os teus valores, velho? Não tem mais nada. É uma pessoa que não tem um valor verdadeiro. É uma pessoa vazia. E o que acontece? Não é para se ofender. É para te entender assim, ó, se tu se identificou com alguma coisa que eu falei, busca saber qual é a tua missão de vida. Quem tem missão pode vir pandemia, pode vir apocalipse, pode estar num campo de concentração, no dia da morte. Quem vive a sua missão e ponto. Não tem vazio, não tem nada, né, Lu? Eu vejo o teu sorrisinho no rosto quando tu brincou e falou assim, ó, pega o lápis, atravessa aqui na boca que tu já vai estar... Isso é cientificamente comprovado. A Lu, ela tem um dom de traduzir uma ciência complexa numa brincadeira. E tem gente que pensa assim, não funciona. Comunicação não verbal gera hormônio gera pensamento gera sentimento gera crença gera ação e ação gera resultado. Ponto. Essa é a ciência. Agora, quem não quer acreditar nisso, que tenha crise de ansiedade, né? Exatamente, porque daí nós não podemos fazer nada, né? Porque daí, assim, sai do alcance do nosso e entra no alcance do outro. No direito, a gente diz assim, o meu direito acaba quando começa o seu. Então, é exatamente isso, né? Aí cabe a outra pessoa usar isso que nós estamos fazendo, falando de experiências vividas na pele, doídas, surras levadas, né? E de experiências na frente dos nossos clientes, sejam individuais ou em coletivo, que nos deram toda essa bagagem para a gente poder estar transmitindo essas informações hoje para as pessoas. É uma pena que está tão gostoso e vai já acabar daqui um pouquinho, né? Tá bom demais. O pessoal também está gostando, que estão escrevendo aqui, ó. Eu gostaria só assim, acho que a gente tem uns minutinhos ali, o que acontece, né? As fases que a gente vai passar, fiquem atentos. Fases internas aí. Então, nesse primeiro momento, o que acontece? A primeira semana aí, os primeiros dias, a gente ainda tem uma sensação de que está tudo bem. Parece que eu só tirei umas fériasinhas do trabalho e estou em casa organizando as coisas. Tem gente fazendo faxina e tal, fazendo as coisas. A segunda fase de tudo isso começa a vir um estado meio depressivo. E entendo, doença, quadro depressão, é a doença por muito tempo instalada. Estados são momentos que a gente vive devido às situações. Começa a vir um estado depressivo, uma falta de sentido, um tédiozinho, e a gente começa a pensar assim, opa, passada essa fase, vem a terceira fase, que é a mais terrível, que é o silêncio interno. Externo, porque nós estamos aí isolados, mas principalmente o silêncio interno. E é nessa fase que é terrível, sabe por quê? Porque a ansiedade vai subir a estratosfera, porque é você com você. E aí você com você não está acostumado, né? A ficar só com você e conversar com você e se dar bem com você. Aí, gente, é que você tem que tomar cuidado. O que pode fazer para que controle pelo menos esses estados aí, essas três fases? Continuar a rotina. Não está saindo de casa? O que você estaria fazendo nesse horário fora de casa? Faz em casa. Ou substitui por algo que seja produtivo. Lu, não dá para fazer. Então comece a criar. Comece a ter um projeto de vida pós-crise, pós-coronavírus. Se eu perder meu emprego, o que eu vou fazer?
esse projeto já vou começar a trabalhar em cima dele. Tá, não, mas não corro o risco de perder o emprego. Então, o que eu posso ter criado um projeto novo para eu fazer em paralelo? Para que eu possa ajudar as pessoas? O que eu posso fazer? Tem uma frase, eu acho que, se eu não me engano, é da